Em 1995, foi editado o livro A Barragem de Fridão, Consequências Previsíveis sobre o Rio Tâmega e a cidade de Amarante. Já nessa altura, o Plano Nacional de Barragens contemplava Fridão. Para muitos, este plano não passava de uma miragem que nunca sairia do papel. Para Emanuel Queiroz, autor desse mesmo livro, a preocupação era latente e foi bem fundamentada nesse documento escrito que ficou ao alcance de todos. Na certeza que os amarantinos carecem de informação acerca deste empreendimento. O Amarante TV convidou Emanuel Queiroz a partilhar conhecimentos e preocupações do Movimento Cidadania para o Desenvolvimento no Tâmega e da Associação Cívica Pro Tâmega. Emanuel Queiroz foi meu convidado num programa de rádio a 16 de setembro de 1996. Nessa altura abordámos o seu livro, A Barragem de Fridão, as consequências previsíveis sobre o Rio Tâmega e a cidade de Amarante. O livro continua pleno de atualidade? Sim, seguramente. Aliás, esse é o fundamento principal pelo qual me posicionei desde o princípio, buscando naturalmente argumentos de ordem técnica e científica, para me colocar na relação que o Rio nos concede e, digamos, para ter uma posição fundamentada relacionando-a com as barragens no Tâmega. Portanto, nos anos 90 já era previsível o interesse da EDP e já na altura se anunciava a construção da barragem de Fridão. Portanto, estamos a falar em 1990, 1991. É preciso esclarecer que nessa altura foi apresentado o primeiro estudo de impacto ambiental da barragem de Fridão e, portanto, evidentemente que isso era uma preocupação para todos nós, amarantinos, nomeadamente, que estamos jusante do sopé de uma eventual barragem construída nesse local. Quais eram as consequências previsíveis abordadas na altura? As consequências previsíveis são aquelas que nós hoje continuamos a prever. Evidentemente que hoje estão mais agravadas porque na altura apenas contabilizávamos uma barragem no Tâmega, que seria Fridão. E hoje em dia são mais três a montante, excetuando uma que entretanto foi retirada por causa do mexilhão. Mas a verdade é que havia preocupação e as consequências seriam, enfim, as que se conhecem, basicamente, é que perante a imprevisibilidade de qualquer fenómeno, seja de ordem geomorfológica ou de ordem técnica, que pudesse vir a ocorrer na barragem de Fridão, Amarante estaria no fio da navalha e, portanto, o centro histórico da cidade de Amarante será pura e simplesmente varrido do mapa e, naturalmente, com as pessoas, porque não há tempo de espera, não há tempo para poder haver um sinal de alarme e uma evacuação da cidade. O que quer dizer que isto é uma situação deplorável, aquela que os amarantinos estão a viver,
sem que haja entidades, quer da parte do Estado, quer da parte da administração pública local, que se oponham a uma situação contextual tão gravosa quanto esta. E será seguramente a mais séria ameaça que Amarante tem depois há 200 anos com as invasões francesas. É sabido que técnicos da EDP garantem a segurança da barragem. Como analisa estas declarações? Os técnicos da EDP defendem a EDP. Os técnicos da EDP não têm independência do ponto de vista técnica, são pagos pela EDP para fazerem e para dizerem aquilo que a EDP preconiza. Evidentemente que se o senhor CEO da EDP, Dr. António Mexia, tivesse casa construída em Fridão, seguramente que a barragem de Fridão não seria construída, porque ele tem conhecimento e sabe, e como pessoa responsável que é por uma grande empresa, um grande potentado do ponto de vista empresarial em Portugal, ele sabe quais são as consequências, e são danosas e são catastróficas para Amarante. Agora, eles não estão cá, eles passeiam-se em aviões privados e fazem do mundo a terra deles, não Amarante. Amarante não é a terra deles. Eles, quando vierem cá, têm que lhes estender a alcatifa vermelha, porque eles não pisam o nosso solo. Porquê é que o Plano Nacional de Barragens é uma patranha nacional? O Programa Nacional de Barragens é uma patranha nacional porque desde o princípio que foi configurado como desejável que fossem assumidas as localizações para a construção de barragens que estavam previstas desde 1950 no tempo do Estado Novo. Portanto, é uma grande patranha dizer-se que se faz um Programa Nacional de Barragens, que se fazem estudos de impacto ambiental sobre cada uma das localizações, sem sequer vir ao terreno. E, portanto, o Programa Nacional de Barragens, para além do mais, foi assumido pela REN e não pelo Estado. Quem o pagou foi as redes elétricas nacionais e quem o assumiu foi o Estado português. E a verdade é que o Programa Nacional de Barragens, hoje, é assumido por todos como um desígnio nacional e continua a configurar uma grande patranha porque não está sustentado em argumentos consolidados e sólidos e credíveis, porque não combate as emissões de CO2, porque não combate a importação de petróleo e, portanto, o seu primeiro-ministro tem andado a enganar os portugueses, seguramente porque o enganaram a ele. Eu acredito que o seu primeiro-ministro não queira enganar os portugueses, simplesmente com os argumentos que ele invoca, só tenho, digamos, a dizer que ele está enganado nas causas e nas razões que tem invocado. Agora, o Programa Nacional de Barragens é também uma patranha porque, de facto, desconsidera em absoluto as pessoas. O Programa Nacional de Barragens não considera Amarante. Amarante foi banida, pura e simplesmente, da cartografia do Programa Nacional de Barragens. E de tal maneira que, depois do Programa Nacional de Barragens ter sido aprovado pelo diretor da Geologia e Engenharia, e pelo presidente do Instituto da Água, não foi aprovado por nenhum secretário de Estado, por nenhum ministro, é assumido como estando acima da própria lei. O Programa Nacional de Barragens não é nenhum decreto-lei, nem é lei do Estado, e, no entanto, consegue suplantar todo o edifício legal do Estado português e da própria União Europeia. Portanto, desconsidera a lei da água, desconsidera a lei de ordenamento do território, desconsidera o PROF Tâmega, o Programa de Ordenamento Florestal do Tâmega, desconsidera a classificação que recai sobre o rio Tâmega, e desconsidera o plano de bacia hidrográfica do Douro. Portanto, isto é desconsideração a mais, e desconsiderando a lei, naturalmente que se desconsidera as pessoas, porque, e de facto, aqui em Amarante é o caso subejamente conhecido, porque nós ficamos numa zona de autossalvamento. Quer dizer que não há possibilidade de fuga para ninguém.